Olá pessoal, hoje começamos a nossa parte de funções. Na verdade, introduziremos a partir de agora a ideia de modelo, a partir do que já conhecemos sobre funções. A ligação entre função e modelo é bem simples e já foi dada na aula anterior. Aqui vamos apenas mostrar como a função é capaz de denotar o modelo. Sabemos que as funções são cruciais para um método científico. E aí, nesse slide, aprenderemos o quanto as funções são importantes para a previsibilidade dos modelos e para criar um elo de ligação entre as variáveis e os dados que queremos em qualquer método científico. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui temos a definição de modelo. Modelo é uma idealização simplificada, ou seja, tentamos representar uma abstração do que é real de forma simplificada. Isso, logicamente, nos traz uma taxa de erro. Essa taxa de erro é inerente a qualquer modelo científico que criamos. Na real, tentamos reproduzir a essência do que é o que conseguimos ver, mas sempre há essa taxa de erro. Assim como é representado nessa figura, onde temos a representação da temperatura, e parece, em alguns momentos, ter até uma representação um tanto quanto linear, mas na vida real, esse tipo de representação não é observada, ou seja, temos uma idealização com uma determinada taxa de erro. Bem? Agora, partimos para a motivação. O que nos motiva a propor um modelo, mesmo sabendo que ele possui uma taxa de erro? Sabemos que todo modelo parte de um problema inicial, é um problema do mundo real, ou seja, buscamos resolver um problema do mundo real através de um modelo. Para isso, usamos uma transcrição, ou seja, uma abstração do mundo real para o mundo matemático. Essa transcrição, como vimos, causa uma certa taxa de erro, mas que, na essência, reproduz o que é o nosso modelo. Para isso, nessa transcrição, o que acontece são a formulação de hipóteses, são as nossas proposições. Assim, partimos de um problema inicial, formulamos uma abstração e, nesse meio termo, formulamos hipótese, que é onde nós, posteriormente, testaremos o que vamos estudar. Bem? O segundo caso é a aplicação do método científico. O que é um método científico? O método científico é um conjunto de procedimentos automatizados. Ele é o que garante todo o andamento do método que usaremos. É a base que, por exemplo, todos os cientistas do mundo usam, ou seja, parece ser algo bem confiável. Ele, de sua principal importância, é o acúmulo de conhecimento, ou seja, a partir do método científico eu consigo acumular e distribuir melhor esse meu conhecimento que eu estou produzindo, de forma que todos possam saber e de forma que possa ajudar ainda mais a ciência. O segundo ponto muito importante é o seu objetivo, que é a validação dos métodos, ou seja, mesmo o método científico ele procura, de certa forma, validar alguns métodos de forma que esses tornem-se mais confiáveis, ou seja, hoje em dia, por exemplo, o método científico é inteiramente válido e usado no mundo inteiro, e é notável a essência do que é o método científico pela importância que a ciência tem nos dias de hoje. Por isso, isso é um dos grandes objetivos de um método científico, a validação dos métodos. Esse aqui temos o fluxograma base. Todo modelo científico / método científico parte da observação. A partir daí, nós fazemos uma investigação do que vimos e formulamos hipóteses. Essas hipóteses são testadas, ou seja, são analisadas mais fortemente com uma análise de dados, que são dados visíveis ou dados... Tudo vai depender do tipo de pesquisa, mas são dados referentes a esse tipo de pesquisa. Depois fazemos um experimento para testar a nossa hipótese e a partir daí começamos a testar se o nosso experimento deu certo. Com a conclusão desses testes, partimos para a publicação, que é onde ocorre nossa famosa testagem e publicação de dados que causam um maior acúmulo de dados entre os cientistas do mundo inteiro. A partir daí, retorna à observação. É importante notar que o método científico prevê ele pode ser negado, ou seja, mesmo depois de ter publicado, alguém pode vir lá e
fazer novamente, descobrir outra coisa usando outros testes, ou seja, é um método que pode ser falseado caso esteja errado. Isso garante ainda mais confiabilidade a qualquer método científico, qualquer pesquisa científica. Tudo bem? Vou seguir. Aqui estamos com o passo a passo para desenvolver um problema usando um método científico. A primeira coisa é conhecer bem o ambiente. Nós não podemos tratar de algo que não conhecemos, ou seja, precisamos definir bem o que estamos tratando antes de resolver o que queremos. O segundo método é considerar a nossa capacidade, o nosso conhecimento sobre determinado tema. Para isso, quando eu não tenho conhecimento suficiente para resolver um determinado tema, eu faço uma pesquisa, que pode ser bibliográfica, ou qualquer outro tipo de pesquisa que me faça ficar por dentro de como tal tema está sendo tratado no mundo científico. O terceiro passo é avaliar a abstração matemática que eu venho estudando nessa análise de conhecimento. Aqui eu analiso a abstração matemática criada com essa pesquisa. Bem, agora nós partimos para a construção de uma representação. Aqui, após analisarmos a abstração matemática que temos, partimos para uma formulação de representação da própria abstração que criamos. E, finalmente, conseguimos formular a resolução do problema. Percebe que é todo um caminho. Primeiro, eu analiso, conheço o ambiente, vejo o que há sobre esse ambiente no mundo científico, analiso a abstração matemática, construo uma representação e, finalmente, tento resolver o problema. Ou seja, as etapas antes de chegar na representação do problema. E na resolução de problemas é todo um caminho. Essa é a grande sacada do método científico. Não se começa do acaso, começa sempre com análise, atrás de análise, e assim vai, assim garante sua veracidade. Aqui trazemos um exemplo, que é o nosso restaurador de tensão. O restaurador de tensão, ele procura corrigir alguns efeitos da rede elétrica, como afundamento de tensão. Esses afundamentos de tensão são causados por distúrbios. A tensão vem de forma correta em certos momentos, quando certas máquinas ou acontece algum problema na rede de sobrecarga ou curto-circuito, essa rede tende a diminuir seu valor de tensão. Isso é um problema muito grande para grandes empresas e para um consumidor em geral. Então, usamos o método científico a partir de aqui agora. Temos um problema, que é o afundamento de tensão, formulamos a ideia de resolvê-lo. A ideia de resolvê-lo é o seguinte: se falta esse pedacinho aqui, simplificadamente, falta esse pedacinho aqui para a gente reconstruir essa tensão que vem sendo afundada em um determinado período de tempo, a ideia seria somar um outro pedaço de forma que pudéssemos reconstruir essa tensão afundada. E é exatamente isso a ideia final do nosso famoso restaurador de tensão. Somamos essa tensão vinda da rede, que é uma tensão afundada, com a tensão do nosso conversor, o nosso inversor de tensão, o conversor de potência, que restaura essa tensão, de modo que obtemos uma tensão reconstruída e não percebemos o afundamento de tensão, que é muito destrutivo para nossos equipamentos. Bem, isso é um exemplo de como o método científico é aplicado. É resumido, porque aqui partimos de um problema e já formulamos uma resolução. Só que, nesse meio tempo, há muito mais coisas a ser analisada. Por exemplo, a construção de um conversor de potência não pode vir do nada. Preciso analisar o que bibliograficamente há escrito sobre conversores de potência. Tudo bem? Essa foi nossa aula de hoje. Espero ter ajudado. Finalizamos por aqui o assunto de funções e modelos. E tchau, tchau. Até a próxima aula.